Olá, eu sou Luiz Fernando Gorupi, aluno de doutorado da Universidade Federal de São Carlos e trabalho no laboratório LIEC. Hoje vamos mostrar a reação de síntese de nanopartículas de ouro, que foi inicialmente proposta por Turkevich em 1951 e teve várias modificações por colaboradores. A reação de síntese de nanopartículas de ouro se inicia com a redução dos íons em solução de ouro pela molécula de citrato. Esses átomos reduzidos começam a se aglomerar e aglomerar mais átomos reduzidos, formando assim as nanopartículas. Esse processo é dividido em nucleação, onde os átomos reduzidos se unem, formando as primeiras partículas. A fase de crescimento é onde as partículas formadas crescem, incorporando mais átomos reduzidos. A formação da nanopartícula passa por uma transformação de fase que possui duas principais forças atuando. A primeira força desestabiliza a formação da nanopartícula, chamada energia livre de superfície. É a energia utilizada na formação da interface entre as fases líquida e fase sólida, ou seja, entre a água e a nanopartícula. A segunda força estabiliza a formação das nanopartículas. É chamada energia livre volumétrica. Há uma liberação de energia quando os átomos reduzidos na solução se unem formando as partículas. Isso porque os átomos reduzidos estão coordenados por moléculas de água ou citrato, enquanto os átomos no interior de uma partícula se encontram ligados a outros 12 átomos por ligação metálica forte, formando uma estrutura cristalina compacta de ordenação de longo alcance. A soma dessas duas forças resultam na energia livre de Gibbs, que possui um máximo de energia dado por ΔGT. A energia livre crítica é a barreira de energia que um processo de nucleação necessita para que ele ocorra, ou seja, é a energia necessária para que um raio da partícula supere o raio crítico. A partícula tende a atingir um tamanho mínimo para que ela possa crescer. Partícula com raio menor que o raio crítico tende a se dissolverem. Partículas com um raio maior que o raio crítico tendem a crescerem até que não hajam mais átomos reduzidos a serem incorporados na nanopartícula. Inicialmente é aquecido 1 litro de água em uma placa de aquecimento e agitado com barra magnética. Logo em seguida são adicionados 0,39 gramas de ácido áurico nessa água destilada. Em seguida, é adicionado 10 ml de solução de citrato de sódio e o pH ajustado para 3. A concentração dos íons na solução é de aproximadamente 1 mmol por litro e a de citrato 3 mmol por litro. A mistura é mantida em agitação constante por 14 minutos. O início da turbidez indica a redução do ouro e a formação das nanopartículas. Durante esse período, são recolhidos alíquotas de 10 ml e resfriada em temperatura ambiente e feita a caracterização por UV visível e também microscopia eletrônica de varredura. No lado direito do vídeo, podemos ver a banda plasmon das alíquotas recolhidas no tempo. E também são plotados logo abaixo o gráfico da intensidade da absorção pelo tempo de reação. E também podemos ver as imagens de microscopia de cada alíquota. As alíquotas foram posicionadas contra a luz para melhor visualização da intensidade da coloração. Observe que a coloração vai do azul até o vermelho. Note que o tempo de reação aumenta e também aumenta o tamanho dessas nanopartículas. Nas alíquotas recolhidas no tempo de 1 minuto, podemos ver partículas de 4 nanômetros, enquanto no tempo de 12 minutos, partículas de 26 nanômetros. Note que, além do tempo, a intensidade da banda plasmon aumenta consequentemente o tamanho da nanopartícula. É possível obter partículas com tamanho controlado pelo tempo de reação. Nessa reação, obtivemos colóides de coloração azul e vermelha, mas é possível obter inúmeras cores, com controle de tamanho e forma das nanopartículas. Esses colóides são utilizados no cotidiano para obtenção de vidros coloridos e confecção de joias, e também são utilizados em pesquisas nas universidades para a preparação de sensores, catalisadores, até tratamento de doenças como o câncer.